Oi, bem-vindo, bem-vinda. Você dá muita alegria para nós estando conosco aqui nesse vídeo. Nós estivemos falando nos vídeos passados sobre que Jesus ele mantinha a palavra assim o tempo todo, né? Ele falava a palavra o tempo todo, então, principalmente naquele momento que ele estava lá na tentação, né? Lembra aquela passagem da tentação? E ele falava assim: está escrito? É, ele usava a palavra em todo o tempo que ele esteve aqui, a palavra dita pelos profetas. E essa palavra é o que nós devemos também manter, né? Para a nossa vida. Então, como a gente pode ter a palavra de Deus à nossa disposição para a gente viver? Que não tá fácil viver, não, tá? Uma dificuldade, o pessoal tá reclamando tanto, nós aguardando o Senhor Jesus voltar, e Ele vai voltar a qualquer momento. Só que é assim, ó, o tempo de Deus é diferente do nosso, tá? O seu tempo é diferente do de Deus. Para Ele, 1000 anos é como um dia, 1000 dias é como um ano. E para nós, um ano demora a passar. Não, mas Jesus está voltando, sim. Agora, para a gente ter a palavra de Deus à nossa disposição e a gente viver assim, sabe, com uma orientação de Deus, tá lá no Salmo 19. Vamos dar uma olhada? Marquei aqui o Salmo 19, o versículo 11. Você conhece esse versículo? Olha só o que está falando. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, existe, olha, uma bênção de Deus. Guarda a palavra no coração para não pecar contra ele. Agora, se você não lê a Bíblia, não ouve a Bíblia, você não vai ter a palavra guardada no coração. E é muito importante que a gente tenha porções da Bíblia na nossa vida, né? A palavra de Deus, ela é viva, ela renova a cada dia, cada manhã. A palavra de Deus se renova todos os dias, né? A gente lê assim, parece que a passagem brota assim, David fala, poxa, passei por aqui tantas vezes, e de repente uma nova revelação, uma nova, né, mensagem para nós extrair dali daquele versículo, daquele trecho. Essa é a palavra de Deus, né? Viva. Então, é importante, como disse o salmista, guardar a palavra de Deus, que é pôr ela na prática no dia a dia, né? Mesmo a gente tem o capacete da salvação que fala lá em Efésios, né? A gente tem que ficar com a espada do Espírito para enfrentar as lutas do dia a dia. Efésios 6:17. A Bíblia ela é como uma espada, né? A Bíblia é como espada. Eu vou ler aqui 6:17 de Efésios. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Gente, você sabe que o Espírito Santo é Deus e esse Deus que mora em nós, que vive em nós. Eu falei para vocês, né? Esses dias, eu vou lembrar uma coisa aqui. O homem estava com Deus no jardim. E era a maior alegria, né? Aquele encontro de Deus com o homem lá, tinha prazer. O homem sendo a coroa da criação, Deus fez e falou, muito bom, isso é muito bom. Deixou o ser humano participar da criação, não só dando o nome para os animais que ele deu para Adão, mas Adão podia participar da criação criando outros seres, né? Humano, né? Fazendo bebês. Então, ele estava participando da criação, criando os seres humanos. Deus tinha, assim, alegria mesmo
que o homem estivesse envolvido com ele e criar outros imagem dele, imagem e semelhança, imagem não assim, aparente, essa aparência aqui, né? Imagem na razão, no intelecto, na vontade, nas emoções, né? Então Deus é assim, ele tem emoções, tristeza, alegria, assim como o homem também. E daí, quando ficou sem o homem lá no paraíso, ele falou: não, isso não vai ficar assim, não, né? Você sabe que teve uma situação lá no céu, né? Quando houve a discórdia lá do diabo, né? Do Lúcifer. O Lúcifer acusou Deus e disse que Deus era um ditador. Deus era um ditador, um manipulador. E acusou Deus e aprontou lá, falou um monte de coisa lá. E com aquelas palavras de Lúcifer, ele era tão convincente nas palavras dele que Deus deu um dom para ele, né? Deus deu um dom de liderança muito forte para ele. Além do dom de louvor, tudo, ele era uma pessoa que influenciava bastante os outros anjos. E a terça parte ouviu ele e veio com ele para baixo. Mas só que ficou um grupo grande de anjos lá. E ouviu toda a acusação. E ele falou que Deus era ditador, que Deus fazia das pessoas bonecos e robô e tal, aquela coisa. Deus, olha, não ficou assim não. Deus manteve o plano dele de ação, o plano de criação, continuou e fez toda a criação. E podia, naquele tempo lá, que ele estava fazendo a criação do homem, não dá para o homem a livre escolha, o livre-arbítrio, mas ele deu. Ele deu para o homem escolha, ó, você escolhe. E aí, ele estava deixando claro assim para o homem, ó, você vai querer, você pode querer eu ou não. Você pode ficar comigo ou não. E você viu, o homem escolheu não ficar. Quando Adão escolheu lá ser conhecedor do bem e do mal, e a Eva lá no paraíso, foi uma escolha que eles fizeram, né? Queremos ser como Deus. E desde então é assim que tem sido. As pessoas sempre escolhem, né, alguma coisa assim que vai contra a vontade de Deus. O homem é terrível. O pecado tá lá, é um animal, um animalzinho, depois um animalzão, um monstro dentro do ser humano, né? O pecado é um monstro dentro do ser humano. Mas Deus não deixou de amar, não. De jeito nenhum. Ele continua amando. Nós somos alvo do coração de Deus. Tanto é que lá ele fez a matança do cordeirinho para cobrir a nudez do homem, né? Tava lá com a folha de figo. Aí ele matou o cordeiro, lembra? Foi assim, ó. Foi no formato de cruz, né? Assim, matou o cordeirinho, tirou a pele do cordeirinho, já tampou a nudez do homem e da mulher e falou, ó, agora, da agora por diante vai ser assim, toda vez que se aproximar de mim, vai precisar derramar sangue inocente, né? É o sangue inocente. Ali já estava representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus, né? Dizendo que ele mesmo já viria atrás da gente. Veio. E o Verbo se fez carne, João 1,14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus veio habitar entre nós. Como no verbo lá, né? No grego está escrito, né? Tabernaculou, morou, habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Queria estar com a gente e pagar o nosso erro, porque não tinha quem pagasse. O erro foi tão grande, o pecado é tão grave que o ser humano não tinha como pagar a conta. Aí o próprio Deus veio pagar a conta. E ele não nos deixou sozinho, mandou o Espírito Santo. Nós vimos isso em Atos, né? Em vários textos de Atos, dizendo que o Espírito Santo veio habitar em nós e nos dirigir em toda a verdade. E quando diz dirigir em toda a verdade, é com conhecimento da palavra. É lendo a Bíblia, olhando a Bíblia, vendo qual é o direcionamento que a Bíblia tá nos dando e a gente seguindo passo a passo, né? Cada dia.
E é onde a gente pode ter a presença de Deus na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, não é a minha espada, a sua espada, é do Espírito Santo que habita em nós, né? Tanto é, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, porque o Espírito vai usar aquilo que você dá de material, aqui ó, né? Você dá de material aqui, seu coração. E aí, então, você tem que ter porções da Bíblia. E na hora que é necessário, aquilo vem na lembrança e você vê, ó, não posso fazer isso, não vou fazer isso. Eu vou contrariar Deus, eu vou magoar Deus se eu fizer isso, aquilo, tal, né? Então, a gente vai se posicionando, porque a espada do Espírito que vai estar agindo para nos orientar, né? O Espírito Santo vai lembrando o que a gente pode fazer e não fazer, né? Mas o que a gente pode fazer e não fazer? Ô, pessoal, você sabe, tem um texto aqui em Colossenses que eu acho que ia ser bem legal da gente falar ele. Deixa eu ver se eu... Eita, mas não é, sabe o que é? Eu esqueci que eu tinha que deixar isso aqui aberto. Tá aqui em Colossenses. Agora tem que achar Colossenses. Colossenses vem depois do quê, hein? Você sabe? Colossenses vem depois do quê? Então, gente, é isso. A gente tem que aprender a palavra de Deus e assim, com carinho, com alegria, falar a palavra de Deus. E eu gostaria, assim, com todo respeito, fazer a leitura desse texto aqui de Colossenses e dar uma dica para você. Olha aqui, Colossenses capítulo 3, tá? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, né? Ó, dois tronos, né? Deus e Cristo à direita de Deus, no outro trono sentado, dois tronos, tá? Então, ó, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Lembra que nós estávamos falando de Filipenses 4:8, né? Passa lá pelo crivo, né? Pensar naquilo que é de boa fama, verdadeiro, honesto, e se algum louvor, nisso seja que esteja o seu pensamento. E agora falando aqui, Deus quer falar com a gente sobre isso, né? Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. As coisas que são da terra tá trazendo muita tribulação, muita perturbação. As pessoas estão assim, com a cabeça quente, preocupadas, desesperadas. E o Senhor fala assim: não, pensa nas coisas que são de cima. E aí no versículo 3 diz assim, ó: porque já estáis mortos, você já está morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos mortos para o pecado, mortos para o sistema desse mundo que já no maligno, né? Então, a gente tem que pensar nas coisas de cima. Ó, e aí no versículo 4 diz assim, ó: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. É assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, que é a prostituição, né? Há uma busca frenética, né? Pela prostituição, é uma desgraça, né? Pecado. Você liga a televisão, olha no celular, mesmo que você não quer, aparece cada imagem, cada coisa ruim. E aqui está falando assim, ó: mortifica, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas nós não somos mais os filhos da desobediência. Agora nós somos filhos da obediência. Então, nas quais no outro tempo nós andávamos, versículo 7, nas quais no outro tempo também andávamos nisso, né? Quando vivia nisso.
quando a gente não tinha Jesus, era assim. Aí o versículo 8, Paulo fala assim, ó, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Para de falar das pessoas por trás, é maledicência, porque às vezes essa palavra é tão difícil, a gente não tem costume aqui no nosso português, né? Mas é falar mal das pessoas quando elas não estão. É melhor você falar para a pessoa alguma coisa para ela com muito jeito, com muita ética, mas não ficar falando dela quando ela não está presente, que aí é um pecado, tá aqui, ó, né? E também se livra das palavras torpes da vossa boca, palavrão. Gente, é tão feio crente falar palavrão, e o pessoal tá falando palavrão como se fosse, sabe, a coisa mais bonita, coisa da moda. Não fala palavrão. O Espírito Santo fica triste com você. Não mintam uns aos outros, pois já despojaste do velho homem e os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que haja alegria da gente, sabe o quê? Tomar a palavra de Deus como uma espada do Espírito. Toma posse, fica com isso, tá? Eu sou a Luzia, Luzia Telestai. Você está no canal Luzia Telestai. Aprenda, vigia, lembra disso? Vigia, homem de Deus, vigia, mulher de Deus. E seja feliz com Jesus. Ela é a Bíblia, irmão. Tchau, tchau.